por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar, bem-vindas e bem-vindos ao episódio desta quarta-feira, dia 13 de janeiro. Vamos falar de classes de ativos. Vocês já ouviram esse termo por aqui, mas a gente já explica. Tem também no cardápio de hoje diversificação e para que lado olhar em 2021 quando o assunto for investimentos. Kleber, chega mais, tudo bem por aí? Bom dia, Rê, tudo bem? E você? Bom dia aos nossos ouvintes, aí, nossas ouvintes. Vamos ver o que tem nesse cardápio aí que você falou. Vamos fazer um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, às vezes, não me acostumo muito com isso. Você também, né, Kleber? A gente, como grava de manhã, acaba só dando bom dia, independente do horário que a pessoa consome o nosso conteúdo, né? Exato. Tem dia que eu lembro, tem dia que eu não lembro. E, assim, é curioso porque alguns ouvintes, né, alguns ouvintes já falaram, né? Tipo, olha, eu tô ouvindo, mas eu não ouço de dia. Então, assim, você dá um bom dia bem atrasado, né? Sim. Desculpa, gente. É a força do hábito. A gente vai se esforçar mais para tentar contemplar os horários de vocês. Boa madrugada, acho que vale também entrar na nossa lista, né, Kleber? Também. Bom, gente, vocês ficam ouvindo muito a gente falar aqui sobre alguns termos, né, e alguns conceitos. Diversificação é um deles. A gente fala muito em classes de ativos quando vai explicar sobre a diversificação, sobre alguns produtos de investimento. E também, com tudo isso, vem aquela dúvida de que caminho seguir quando a pessoa resolve investir, principalmente se tratando de um início de ano novo, pós um ano caótico como foi 2020, né? Então, a gente trouxe um convidado que vai ter a missão de nos ajudar a projetar os rumos dessas classes e deste mercado, Eduardo Câmara Lopes, que é CEO da Itaú Asset, mais conhecido como X, e eu não vou contar por quê. Seja bem-vindo aqui ao nosso episódio, tudo bem? Renata, muito obrigado pelo convite. Kleber, obrigado pelo convite. Bom dia para vocês, porque para a gente aqui é de manhã. E bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes que estiverem com a gente aqui. Só uma pequena correção, Renata, eu não sou CEO, eu sou CIO. O CEO, ele é como se fosse o presidente da empresa, no caso da Itaú Asset, e o CIO é o chefe de investimentos. Opa, obrigada pela correção, X. Desculpa aí a troca da letrinha. Não, a correção Não, é importantíssima letrinha pra você não colocar o X no lugar do chefe dele. Ainda bem que o chefe... Exatamente. X, eu te promovi, na verdade, aqui. Eu adoro o meu chefe. Sem querer. Bem-vindo de novo, X. Muito bom ter você com a gente aqui mais uma vez. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite aqui de estar com vocês e poder conversar com vocês. Muito bom. Bom, X, vamos começar então. A gente tem falado muito aqui nesses primeiros episódios do ano a respeito dessa transição de 2020 para 2021. O que esse ano novo leva junto dos desdobramentos do ano passado, o que quer deixar para trás em termos de mercado, né? E aí, se a gente olhar para o ano passado, ele começou com uma expectativa grande em relação ao desempenho do mercado de renda variável, né? Muita gente passou a investir na Bolsa, a Bolsa teve uma entrada de investidores gigante ao longo do ano. Aí veio pandemia, aquela cautela toda, e os multimercados, mais uma vez, desempenharam aquele papel meio coringa ali ao longo do último ano para tentar garantir menos perdas nas carteiras. Em relação a essas duas classes, queria ouvir de você qual é a expectativa para 2021. Bom, Renata, assim, para falar de 2021, eu não posso deixar de falar de 2020, porque 2021 eu acho que vai ser quase que um espelho de 2020. Ou pelo menos as consequências de 2021, obviamente, elas estão muito ligadas ao que aconteceu e a gente viveu nesse ano de 2020, que a gente não vai esquecer nunca, né? De fato, no começo do ano de 2020, a gente entrou com uma cabeça muito otimista com renda variável. A gente achava que renda variável tinha mérito por vários motivos, pelo juros baixos, por um cenário mais positivo para o mundo e para o Brasil.
E de fato a gente viu uma migração bastante forte em janeiro, fevereiro para renda variável, ao ponto da gente ficar relativamente preocupado, porque a gente achava que ia ter muito dinheiro entrando e ia faltar ativo na bolsa, sabe? Então os valuations poderiam ser muito distorcidos. A gente na Itaú Asset, a gente estava preocupado com o que a gente chama de capacity dos fundos, ou seja, quanto os fundos conseguem crescer sem comprometer a liquidez, a gestão de liquidez dos fundos. Assim, era um cenário de muito fluxo para a bolsa. Obviamente tivemos uma pandemia no meio do caminho e aí tudo mudou, né? No final de fevereiro começou a aparecer esses índices mais fortes, que o negócio lá na China era um pouco mais sério. Em março o cenário mudou completamente, né? Mas só para dar um pouco de retrospectiva, né? Um cara que foi para Marte e voltou no final do ano, se desse para ir voltar em um ano, né? Eu acho que a viagem são de 7 meses, eu pesquisei isso outro dia. Mas se o cara fosse voltar assim, em um ano, ele ia ter visto que o Bovespa subiu 3%, né? Que fala, então não foi um ano meio desinteressante, não aconteceu nada, né? Isso não é verdade, obviamente, né? O Bovespa chegou a cair 45% no pior momento, mas se você olhasse para outros mercados, você ia ver que o dólar se valorizou contra o real 30% no final do ano, chegando a uma valorização de até 50% quando o real bateu quase 6, né? Bateu 5,97. Os títulos de renda fixa tiveram um comportamento melhor, né? E de fato, se você olhar para as classes, para os fundos de multimercado, os fundos multimercados, eu vou aqui olhar para o índice, né? O índice o IHFA, que é o índice de hedge funds da Ambima, ele subiu 5,5% no ano, sendo que no pior momento, em março, chegou a cair 10%, né? E aí fundos de renda variável também tiveram performance ao redor aí do índice, com alguma dispersão aí, dependendo do setor que você estava com, o seu gestor tinha. Mas o que eu acho que é relevante, e falando primeiro, antes de falar de mercados, né, falar do multimercado, vamos dizer assim. A beleza do multimercado é que é um produto onde o gestor tem mais flexibilidade, né? Consegue ser mais ágil, consegue ter posição mais tática quando precisa. E, obviamente, o ano de 2020 foi um ano onde o posicionamento tático foi muito relevante, dado essas grandes oscilações que a gente falou agora, né? Ainda que a indústria de multimercados tenha apresentado uma correlação positiva com os ativos na crise, ou seja, de maneira geral, os fundos perderam dinheiro em março, né? Eu acho que o grande destaque da indústria de multimercados, aí sem entrar em nomes específicos, mas o grande destaque da indústria de multimercados foi conseguir proteger o portfólio em março e conseguir se alavancar na volta. Eu acho que, de maneira geral, a indústria foi razoavelmente bem para o ano que a gente teve. Obviamente que teve uma dispersão relativamente grande entre os diferentes gestores, né? A gente na casa mesmo, a gente teve lá o Red Plus subiu perto de 20%, o Globo Dinâmico ficou um pouco acima do CDI, por desenho um portfólio mais diversificado, né? Mas eu acho que assim, a característica importante é essa: você conseguiu proteger o portfólio na pior e conseguiu se alavancar na volta. A renda variável, por sua vez, ela foi dominada por muitos CPs, né? Tudo que eu falar aqui vale para o multimercado, mas assim, o mundo fechou muito rápido em março, né? O mundo inteiro fechou de maneira sincronizada, começou lá, obviamente, na China, mas a hora que veio para o Ocidente aqui, na Itália, depois foi para a Europa e rapidamente os outros países acabaram fechando. E quando a gente estava em março, a gente não sabia quanto tempo esse fechamento ia durar, a gente não sabia quão grave seria tanto a crise econômica quanto a crise sanitária, quão grave seria a doença, né? Mas assim, o que a gente começou a fazer, a gente na Itaú Asset, e obviamente a indústria inteira, assim, não só os brasileiros, mas qualquer gestor de renda variável no mundo, começou a tentar entender quais eram os setores que mais sofreriam com a crise. E esse posicionamento setorial foi o fator mais determinante de retorno para a renda variável, para gestor de renda variável ativa em 2020. Né?
Obviamente, o que a gente viu ao longo do ano, já começando em março, e eu vou botar o Fed aqui como apenas por causa da relevância do Fed, mas o Fed no dia 23 de março, ele se mostrou mais preocupado e começou a entrar no mercado de títulos corporativos. Em 9 de abril, o Jerome Powell, presidente do Fed, né, o Banco Central Americano, ele fez uma comunicação importante, falando que essa crise não tinha culpados, e falando que o Fed ia fazer tudo para deixar todos inteiros, né? Diferentemente de 2008, onde claramente tiveram excessos, né? E tiveram culpados, e o Fed naquele momento decidiu fazer com que os culpados pagassem o preço dos excessos que eles cometeram. Em 2020, o entendimento foi: não há culpados, isso aqui é uma pandemia, a gente vai defender todo mundo, né? Isso aí, obviamente, foi uma fala muito importante, foi a grande mudança do mercado lá no dia 9 de abril. Mas, de maneira geral, os bancos centrais ao redor do mundo foram bastante estimulativos, baixando juros, entrando nos mercados. Os governos foram bastante estimulativos com políticas fiscais que foram diferentes de 2008. Em 2008, tipicamente o que aconteceu em 2008 nos diferentes países foi os bancos centrais dando dinheiro para os bancos, né? Imaginando que os bancos fossem dar crédito e estimular a economia. Só que esse link dos bancos para o crédito não aconteceu porque os bancos ficaram muito conservadores. Na verdade, o que aconteceu foi que sobrou muita liquidez no sistema e não foi para o crédito. Dessa vez, em 2020, o que a gente viu foi uma reação diferente dos governos. Eles deram dinheiro direto no bolso das pessoas, de forma que foi a primeira recessão nos Estados Unidos onde se teve um aumento de renda. Obviamente, essa renda não foi consumida porque estava todo mundo trancado em casa, né? Estou exagerando aqui, mas estava todo mundo trancado em casa, ninguém estava viajando, ninguém estava comendo fora, então sobrou dinheiro. Eu fiz uma live, eu acho que, sei lá, em julho ou agosto, onde eu estava quantificando a quantidade de estímulo que os bancos centrais estavam colocando na economia. E a conta que eu fiz lá na época era um número bizarro, como os bancos centrais estavam comprando alguma coisa como o Fed e o Banco Central Europeu junto tinham comprado até aquele momento, desde o dia 23 de março, era algo como 2,4 bilhões de dólares por hora. A gente estava em julho. Por hora? Por hora. 2,4 bilhões de dólares por hora. Então, assim, dadas as grandes incertezas, a gente teve muito estímulo e, obviamente, a gente viu a retomada dos mercados, né? A gente começou a entender um pouco melhor a doença no segundo semestre, a gente teve as diferentes ondas, a gente teve o setor de tecnologia puxando o mercado de renda variável, e nesse contexto todo, de um lado você tem a renda variável, onde esse posicionamento setorial foi relevante, e do lado dos multimercados, a flexibilidade para poder transitar da defesa para o ataque e para poder transitar nas diferentes classes de ativos, né? Bom, esse é o contexto de maneira bastante rápida do que aconteceu em 2020. Como é que vai ser em 2021, né? Quando em 2021 a gente acha que vai ser um ano bastante positivo, porque os estímulos vão continuar na economia, os estímulos monetários, os juros vão continuar baixos, os governos vão continuar ajudando porque precisa, as economias estão fracas, o desemprego está alto, né? Por outro lado, o setor privado tem mais confiança, porque começa a entender o que vai... começa a entender a saída da crise, começa a entender a importância da vacina, então começa a pensar em investimento para retomada mais forte. Os consumidores voltam ao longo, eu acho que a partir do segundo trimestre nas economias desenvolvidas e algum momento no segundo semestre nas economias emergentes, começam a ter hábitos que voltam mais perto do normal, então voltam a consumir. Então eu acho que é um ano que tem tudo para ser bastante positivo. Eu acho assim, de maneira simplista, o jeito que eu olho é assim, 2020 foi o ano onde o que fez a diferença foi a defesa, mas você tinha que ter o olho no ataque para não perder as oportunidades. 2021 é o ano do ataque, é o ano onde você vai querer jogar com o time para frente, mas obviamente você não vai poder tirar o olho da defesa.
como é que isso se reflete em números, né? E aí eu vou falar aqui da Bovespa só para ter um contexto aqui e ficar mais explícito. A gente tem expectativa de crescimento de earnings na Bovespa em 2021 versus 2020 de 80%, né? E de 2022 para 2021 de cerca de 10%. Ou seja, uma retomada muito grande de resultado das empresas. A gente acha aí que a Bolsa para 2021, falando do índice Bovespa, e o índice é um conjunto de coisas, né? Mas o índice Bovespa ele vai estar por volta de 145 mil. Eu, particularmente, acho até que um pouco mais para cima. Tá mais otimista, X? Eu estou mais otimista. Eu acho que juros está muito baixo. Eu acho que no Brasil, em particular, a gente vai falar um pouco mais para frente. Tem uma rotação importante de portfólio que estava contratada em 2020, que foi adiada. Começou, mas acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Acho que tem muito fluxo que pode vir para essa bolsa, que pode mexer nos valuations, né? Tá. A gente vem dar muita preocupação com alguns riscos locais aqui, mas esse otimismo que você está passando, a gente tem visto nas primeiras conversas do ano aqui, né, Rei, que a gente tem tido, que tem sido um pouco de consenso, né? Primeiro porque foi um dos seus parceiros aí, o Matheus, que conversou com a gente, né? Ontem a gente teve o Rui aqui da Quineia também, bastante otimista. Eu queria usar dois exemplos aí, duas analogias que você fez, né? Vamos pensar que o viajante de Marte do ano passado fosse brasileiro e ele tivesse voltado, quando ele olhou para a posição de ativos internacionais, ele viu uma valorização desses produtos que se posicionaram, né, nos ativos lá fora muito interessante, né? Em alguns casos, na outra analogia, fizeram uma excelente defesa e inclusive conseguiram atacar também, né, trazendo retorno para os investidores. E a gente sabe o quanto vocês usaram desse mecanismo nos produtos aí da Asset. Essa classe internacional, né, os ativos lá de fora, para o investidor brasileiro aqui, continua sendo importante também para esse ano, nessa visão que você tem agora para 2021? Weber, com certeza. Bom, obviamente a gente tem falado muito sobre isso, né? E eu acho que assim, eu acho que a gente está mudando o paradigma de investimento no Brasil, né? E aí o contexto de diversificação aparece de maneira muito mais forte, e o contexto de investimento internacional entra naturalmente nessa composição. O que aconteceu, né, assim, a narrativa que eu gosto de mostrar, de contar só para ficar claro a historinha, é o seguinte: quando a gente tinha um CDI de 14%, assim, qual era o seu portfólio de investimento? Cara, na prática, meu portfólio de investimento era CDI, né? Então, assim, eu tinha muito CDI, o CDI fazia o trabalho sujo, e eu tinha um pouco de outras coisas. Tinha, sei lá, 10% de renda variável. Eu estou falando de investidor típico, né? O investidor típico tinha muito CDI, tinha, sei lá, 10% de renda variável, tinha 10% de alguma outra coisa, e assim por diante. 10% de multimercado. Mas, assim, no final das contas, você não precisava correr risco para ter retorno e para rentabilizar o seu portfólio e fazer a coisa mais bonita que tem para você fazer com o seu portfólio, que é fazer o compounding, né? Verdade. Então você fazia o compounding sem precisar tomar risco. Bom, o CDI agora está 2%, e obviamente a gente não acha que o CDI vai ficar estável por um longo período a 2%, a gente acha que o CDI vai voltar a subir aí este ano, mas ele ainda vai continuar em níveis muito baixos, de tal maneira que o CDI ele para de ser investimento e ele passa a ser a gestão de liquidez do seu portfólio, né? Então, assim, como é que você tem que pensar na parte da sua poupança que é investimento? Não tem alternativa, você vai ter que tomar mais risco, tá? E como é que é a maneira mais inteligente de você tomar mais risco? É diversificando o portfólio. O que a gente fala é o seguinte: não existe almoço de graça em mercado financeiro, mas o mais próximo disso é a diversificação. Porque com a diversificação você consegue, para um determinado nível de risco, você mantém o risco do portfólio, com a diversificação você aumenta o retorno dele. Ou se você tiver um objetivo de retorno, você consegue diminuir o risco do seu portfólio. Então, assim, a diversificação é uma ferramenta muito importante quando você pensa em investimento de longo prazo. Você consegue navegar diferentes momentos do ciclo com mais tranquilidade. E quando você diversifica, o que você procura fazer no seu portfólio? Você procura ter componentes que tenham correlação baixa entre eles, ou idealmente tem correlação negativa, né?
E aí entra o dólar. E quando você pensa em dólar, você tem que pensar no investimento internacional. Então, tipicamente, o que acontece? Quando a bolsa no Brasil sobe, o que acontece com o dólar? Cai, né? O real se aprecia. E quando a bolsa cai, o que acontece com o dólar? Ele tipicamente sobe, né? Com o real depreciando. Então, quando você tem um portfólio, só para simplificar, se você tiver só renda variável e dólar, você acaba tendo um portfólio mais diversificado. E qual que é o benefício disso? O benefício é que quando você está num momento ruim, você tem uma proteção que te dá mais conforto de carregar aquela posição que vai te dar um resultado maior no longo prazo, que é a renda variável. Isso foi 2020. Quando a bolsa estava caindo lá os seus 45%, o dólar estava perto de 6%. Então você teve um ativo que protegeu o seu portfólio, te deixou carregar aquela renda variável com mais tranquilidade. Obviamente, quando a bolsa começou a subir, o seu dólar voltou, né? Mas tudo bem, porque se você faz um balanceamento adequado, que é o que a gente procura fazer lá na Itaú Asset, nos diferentes portfólios, você consegue navegar e consegue ter um retorno positivo ao longo do tempo. Aí vem a própria assim, tá bom, então eu entendi, é legal ter dólar, mas o que eu faço com o meu dólar? E eu acho que no dólar também, quando você pensa em investimento internacional, você pode fazer um portfólio internacional diversificado, no qual você tenha renda variável internacional, você tenha crédito internacional, aí pode ser americano, europeu, mercados emergentes, você pode ter títulos de renda fixa, bolsas do mundo inteiro, então assim, pode ter commodities, então assim, você consegue adicionar níveis de diversificação dentro do seu portfólio que vai deixando ele cada vez mais robusto. Então, acho que assim, a diversificação é um conceito que cada vez vai ficar mais claro para os investidores. Eu acho que o investimento internacional cada vez vai ficar mais presente em qualquer portfólio, justamente pela diversificação. Eu acho que, obviamente, 2020 foi um ano que isso talvez tenha acelerado, porque o dólar se valorizou muito, então você começou a olhar para o dólar e falou, pô, esse é um ativo que eu quero ter. Então talvez tenha acelerado um pouco mais rápido do que a velocidade do cruzeiro, mas eu acho que assim, é inevitável. A gente vai cada vez mais falar de investimento internacional e a gente vai cada vez mais falar de diversificação. Só um último ponto aqui, uma pergunta recorrente. Quanto de dólar tem que ter no meu portfólio? Quanto de meu portfólio tem que ser internacionalizado? E aí, eu acho que assim, depende de quanto risco você corre no seu portfólio doméstico. Eu acho que não faz sentido um brasileiro diversificar 100% do seu, ou ter 100% do seu portfólio internacional, porque as suas contas são em reais ainda, né? Então, eu acho que você tem que ter uma parte do seu portfólio em reais. E agora, quanto que você vai ter de internacional depende, na minha opinião, de quanto risco você vai correr localmente. Se você correr muito risco local, então vamos supor, você tem um portfólio majoritariamente de renda variável, você vai querer ter um pouco mais, uma parcela maior internacional para contrabalancear esse risco local. Se você é um cara mais conservador no mercado local, você vai ter menos dólar, vai ter menos investimento internacional, porque senão a parte internacional acaba sendo muito dominante no seu portfólio. Então tem que ter esse balanceamento que é importante. Quem deve ser o artilheiro de 2021, então? Qual que é, assim, sua pergunta implicitamente está falando o seguinte, qual que é a grande aposta para 2021, né? Você disse que vai ser o ano do ataque, que ano passado foi o da defesa. Quero saber quem deve marcar esses gols todos nesse ano. Tá bom. Renda variável. Então, assim, deixa eu dar uma resumida no cenário aqui, né? O cenário base é um cenário onde você tem todas as economias globais praticamente sincronizadas num ciclo de crescimento, depois, obviamente, de uma queda sincronizada devido à pandemia em 2020, né? Como eu falei, você continua tendo estímulos monetários dos bancos centrais, continua tendo estímulos fiscais dos governos, as empresas começam a investir mais e os consumidores voltam a consumir, mobilidade aumenta, afeta commodities, né? Isso na nossa cabeça tem alguns impactos para os ativos, tá? Primeiro, a gente acha que é um ambiente bastante favorável para a renda variável, né? Então as ações devem subir, e eu vou dar um detalhezinho um pouco mais para frente sobre isso, mas é um ambiente de forma geral favorável para a renda variável, é um ambiente favorável para mercados emergentes, porque o crescimento no mundo passa a ser um pouco mais distribuído, apesar de que o crescimento deve vir mais forte inicialmente nas economias desenvolvidas por causa da vacina que chega antes,
né? É um ambiente onde o dólar deveria se enfraquecer, justamente porque o crescimento é um pouco mais espalhado, e também pelo fato de que a gente tem um governo americano que vai ser um pouco mais amigável para o ambiente geopolítico e comércio internacional. E o Brasil, nesse ambiente, deve performar bem dentro, assim, partindo do pressuposto que a gente vai respeitar a disciplina fiscal aqui com o teto dos gastos, né? Nos Estados Unidos a gente teve algumas mudanças importantes recentes, que foi o Congresso americano, o Senado, que foi democrata. Isso vai ser mais estímulos ainda, isso é importante, mas ele não tem maioria grande o suficiente para aumentar impostos, então muito importante para a renda variável, né? E eu acho que a questão da vacina é o grande variável a ser monitorada. As economias emergentes vão ficar um pouco atrás, as vacinas vão chegar um pouco depois, a vacina só vai começar um pouco depois, então a gente fica um pouco para trás. Resumindo tudo, qual que é a grande aposta, né? A grande aposta é na reflação, né? O que quer dizer reflação? Quer dizer que os ativos voltam a subir de preço, quer dizer que a renda variável é muito beneficiada, quer dizer que a gente começa a ter preocupação com inflação, né? Justamente porque os ativos sobem de preço, né? Então, assim, eu não acredito muito assim, tem um tiro certo e o tiro certo é este, que é um ativo, mas a classe de ativo que deve performar melhor deve ser a renda variável. Eu acho que, de novo, né, sendo coerente com o que a gente estava falando até agora, o portfólio correto é um portfólio diversificado, então eu acho que a gente vai ter um peso maior para a renda variável, mas a gente tem que estar preocupado com a diversificação, tem que estar preocupado com defesa, né? Os grandes temas são comprado em bolsas, e aí a gente pode falar bolsas ao redor do mundo. Eu acho que a Bovespa vai ter um ano muito bom. Outro tema é tomado em juros de maneira geral, por causa do medo da inflação. Obviamente que tem países onde as curvas e eu estou falando de maneira geral, né? Mas tem países onde as curvas de juros estão com bastante prêmio. Brasil tem bastante prêmio na parte longa, então talvez tenha algum mérito. É um mundo onde commodities devem performar bem e, de novo, afeta positivamente o Brasil. Os grandes riscos. Primeiro grande risco, uma mutação do vírus onde a vacina não seja eficiente, apesar de que eu acho que os laboratórios já têm uma tecnologia que vão conseguir rapidamente desenvolver novas vacinas se for necessário. O que a gente fala com os nossos consultores é alguma coisa como 6 semanas para uma vacina nova, dado os avanços que eles conseguiram. O outro grande risco é a inflação, né? E no Brasil, em particular, o risco é fiscal, tá? Mas o grande tema é a reflação. Certo. Uma classe de ativo com revólver na cabeça seria a renda variável, mas eu acho que o portfólio bom não é um portfólio com um ativo só, é um portfólio diversificado procurando as proteções. A expressão é rápida, mas a arma na cabeça foi registrada, tá, X? Passou. Tá certo. Né? A gente até ficou bem atento à hora que você explicou sobre, e a gente, né, falou já bastante disso aqui também, né? Todos os investidores têm na memória aí a renda fixa como o nosso carro-chefe, né? Durante muitos anos, décadas, e que agora se tornou ali, né, o investimento, vamos chamar assim, entre aspas, menos rentável, né? A gente olha muito para o pós-fixado quando fala de renda fixa, né, investidor geral, mas a renda fixa ela vai muito além disso, né? Você tem os títulos atrelados à inflação, você tem os títulos pré-fixados, além do crédito privado também atrelado a essas classes, né, a esses índices, e a gente tem a expectativa de, mesmo com possibilidade de alta de juros, ainda uma média de juros baixo para a Selic no ano de 2021, né? Para o investidor que ou está posicionado ou que vai se posicionar para o ano, como que vocês estão enxergando para a renda fixa como um todo para esse ano, X? Eu acho assim, a classe de ativo renda fixa é uma classe que está amadurecendo no Brasil, tá? Então, eu acho assim, quando a gente falava de renda fixa até pouco tempo atrás, a gente vinha na cabeça imediatamente CDI. Exato. Né? E os produtos, tipicamente, eles chamam com ela assim, eles eram muito CDIzados, vamos dizer assim, né? Então, você queria bater um pouco CDI. Eu, particularmente, odeio essa linguagem que a gente usa de X% do CDI. Deu 110% do CDI. Eu acho que isso diz muito pouco, porque quando o CDI era 14%, 110% do CDI era 1,4% de prêmio de risco, ou de retorno em excesso.
Com CDI a 2%, 110 para o CDI é 0,20% de prêmio de risco ou de retorno excedente. Então, assim, a gente tinha muito uma cabeça CDIzada, né? Eu acho que isso é a primeira coisa que vai mudar. A gente vai começar sempre a pensar em retornos excedentes ao CDI, quando a gente for falar de crédito, negociar um título de crédito, e quando a gente começar a falar em produtos também, eu acho que ao longo do tempo a gente vai ser mais natural parar de falar em percentual do CDI e falar em retorno excedente. O X, até para trazer um exemplo que a gente fez a conta agora nesses últimos dias, quando saiu o IPCA, né, fechado do ano passado, né, o IPCA em relação ao CDI, ele foi de 64% a mais, né, ou seja, o investidor que teve 164% do CDI no ano passado teve juro real zero. Para dar uma referência de como o percentual do CDI realmente não quer dizer nada em termos de retorno mais. Né? Eu nunca gostei, agora eu odeio essa linguagem. eu tenho um protesto também. Para nós de humanas, ter que ficar fazendo a conta de quanto significa tantos por cento do CDI é muito complicado. Concordo contigo, X. Então, eu acho ruim. Você pega, por exemplo, uma empresa de crédito bom que tomava dinheiro a 110% de CDI em 2016, ela pagava 1,4% de prêmio de risco, né? Aí o mercado melhorou e vamos supor que o spread de crédito dela diminuiu também. Aí foi de 110 para 105. Falar, tá bom, melhorou 5% de CDI. Só que, na verdade, vamos supor, não vou nem falar com o CDI a 2, quando o CDI estava a 6, né? Esse 110 para 105% de CDI fez com que, na verdade, o spread de crédito dela saiu de 1,4% ao ano para 0,3%, né? De forma que você não estava sendo remunerado adequadamente para correr o risco de crédito que você estava correndo. Então, eu acho que assim, você tinha algumas distorções que eram criadas. Eu estou falando de crédito, mas eu acho que isso é importante para o mercado de renda fixa, que foi a pergunta, porque eu acho que o que a gente vai ter aqui em 2021, mas daqui para frente, é um amadurecimento da classe de renda fixa. Então, eu acho que a gente vai ter cada vez mais o crescimento de produtos que sejam renda fixa ativos, que realmente geram alfa, né? Como, por exemplo, o Globo Dinâmico Renda Fixa, que eu acho que é um produtaço, onde a gente está realmente procurando gerar um alfa significativo em cima do CDI, seja ele qual for, né? E a gente tem um portfólio bastante moderno para tentar enfrentar esse desafio. Isso significa também mais volatilidade, né? Então, eventualmente, a gente vai ter meses que vão estar bastante acima do CDI, vão ter meses que vão estar um pouco abaixo do CDI, vão ter meses que eventualmente a gente vai ter cota negativa, e faz parte do negócio. O que é importante é você ter, ao longo do tempo, um retorno que bata aquele seu benchmark, que é o CDI. Então, acho que esse tipo de produto vai começar a aparecer com maior frequência. Além disso, eu acho que a parte CDI, né, que é o que a gente estava acostumado até agora, como eu falei, eu acho que vai ser mais atrelada à gestão de liquidez, seja dos indivíduos, seja das instituições, e a renda fixa, de maneira geral, ela vai começar a aparecer nos portfólios como um elemento importante de diversificação, assim como é nos Estados Unidos ou nos países desenvolvidos, por exemplo. Então, você pega nos Estados Unidos, assim, o portfólio mais comum é o que eles chamam de 60-40, né? Os 60% em renda variável, 40% em renda fixa. Obviamente, a renda fixa lá são os títulos do Tesouro Americano, e esse é um portfólio simplista, mas bastante eficiente, justamente porque são duas classes de ativos com correlação negativa. Eu acho que, ao longo do tempo, a renda fixa no Brasil ela vai começar a entrar nos portfólios com esse olhar de diversificação. É uma condição importante, obviamente, que a renda fixa passe a ter, de maneira mais assertiva, uma correlação negativa com as classes, com os ativos de risco no Brasil. Ou seja, que a renda fixa ela tem uma reação positiva quando a economia vai mal. Ou seja, o link que o mercado faça é que a economia vai mal, o Banco Central vai subir juros, então os juros têm que ser mais baixos, e aí os juros caem e os títulos valorizam. E o contrário seja verdadeiro, quando a economia começa a andar bem, os ativos de risco vão performar melhor e a classe de renda fixa vai performar um pouco pior, justamente com a percepção de que o Banco Central vai subir juros.
você tendo um amadurecimento do mercado, e obviamente eu acho que essa condição que eu falei da correlação depende da responsabilidade fiscal, a gente começa a ter um amadurecimento da classe de renda fixa no portfólio. Este ano em particular, né, eu acho que é um ano onde as curvas estão com bastante prêmio, a parte curta da curva você tem essa incerteza de quanto que o Banco Central vai subir juros. O nosso call, nossa leitura no Itaú Asset é que o Banco Central suba os juros de 2% para 3% no final do ano, muito provavelmente subindo 4 altas de 0,25% no segundo semestre. Obviamente pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas eu acho que é mais ou menos essa a leitura que a gente tem. Os juros vão subir, né? Já tem, obviamente, alguma coisa ou bastante coisa precificada na curva, mas o risco é que suba mais. Então tem essa incerteza na parte curta da curva, mas a parte longa tem bastante prêmio. Esse prêmio, hoje, ele se justifica pela incerteza fiscal, que se a gente tiver um desfecho positivo, né, da discussão do teto, que é uma discussão que vai ser permanente, mas se a gente tiver um desfecho positivo, acho que a gente pode capturar uma parte desse prêmio, tanto em juros real quanto em juros nominal. Boa. E, bom, para a gente já encerrar aqui o nosso bate-papo com tanta dica legal que você trouxe aqui, X, teve um ativo que a gente ouviu falar muito ao longo de 2020, que foi o ouro. E aí queria saber de você se ainda vai valer a pena investir em ouro em 2021 ou se foi aí um momento em que se falou por causa de valorização e tudo mais. Legal, Renata. Eu acho assim, para falar de ouro, a gente vai falar de umas coisas que eu mais gosto, que é falar sobre história. Então, assim, o ouro foi muito falado esse ano, né? E ele teve uma performance bastante interessante, mas ele foi muito falado, particularmente, não só por causa de uma aversão a risco que teve, e aí o ouro acaba sendo meio que um porto seguro, mas o ouro foi muito falado pela grande quantidade de dinheiro que foi impresso pelos bancos centrais no mundo inteiro, né? Então, o balanço do Fed subiu de 4 trilhões para 7 trilhões, eu acho que em 2 meses. Foi uma coisa maluca, assim, a quantidade de dinheiro que foi impresso esse ano por todos os bancos centrais, né? E o que a gente entende é que, historicamente, as diferentes moedas, elas acabam depreciando contra ativos reais, né? Isso tipicamente ocorre em períodos de guerra. E ocorre em período de guerra porque os países acabam tendo que financiar essas guerras imprimindo dinheiro, e aí o dinheiro perde valor contra outras coisas, né? Então, por exemplo, o pound contra o dólar, em 1800 ele valia 5, em 1950 valia 2,6 e hoje vale 1,35. O que aconteceu foi que, obviamente, você tinha o Império Inglês custava caro, a Inglaterra entrou no século XX em 2 guerras mundiais, muito custosas para ela. Obviamente, os Estados Unidos foi o grande vencedor dessas guerras, que acabou financiando a Inglaterra. Então, o pound ele foi perdendo valor ao longo do tempo por causa da necessidade de impressão de dinheiro e por causa da substituição do domínio inglês por domínio americano. Antes disso, você teve a Holanda, né? Em 1650, a moeda dominante era o guilder holandês, né? Se você fosse um cara muito rico na Holanda em 1650, pegasse todo o seu dinheiro e comprasse em guilder, hoje você não teria nada, né? Enquanto que se tivesse comprado o ouro estaria aqui até hoje. Se tivesse comprado um castelo, o castelo obviamente tem custo de manutenção, mas o castelo estaria lá até hoje. Ativos reais, eles são mais permanentes do que dinheiro de maneira geral. Então, historicamente, as moedas elas acabam se depreciando contra ativos reais. Isso acontece quando tem muita impressão de dinheiro, e foi exatamente o que aconteceu em 2020, apesar da gente não ter tido uma guerra. Então, essa foi a grande preocupação, né? Então, a discussão que surgiu em 2020 foi uma potencial desvalorização de moedas contra ativos reais, uma procura por ativos que possam guardar valor para o longo prazo, e inclusive foi se falado de um potencial enfraquecimento do dólar, né? E o ouro entrou nesse contexto. Agora, mais uma vez, eu vou repetir, para a gente fazer all-in no dólar? Eu acho que não. O dólar, ele faz mais sentido no seu portfólio? Faz. A gente
em todos os nossos portfólios, no Globo Dinâmico, nos diferentes gestores que a gente tem dentro do Globo Dinâmico, a gente tem um investimento interessante no ouro. No Carteira Itaú, a gente tem um investimento importante no ouro, porque o ouro ele acaba funcionando muito bem como uma proteção de valor e na composição da correlação ao longo do tempo. Nesse contexto onde o que fazer com o ouro, assim, ou a impressão de dinheiro e o questionamento sobre o valor das moedas, apareceram alguns temas, né? Não foi só o ouro. E o ouro, ele está meio que relacionado a todos esses temas. Então, o primeiro tema foi valorização de ativos reais, né? Então, assim, obviamente que a pandemia ela foi muito específica, porque fez com que as pessoas trabalhassem mais em casa, então você começa a valorizar mais a sua casa, e acho que ativos reais, assim, imóveis ao redor do mundo, fora dos grandes centros urbanos, se valorizaram bastante, mas ativos reais de maneira geral, commodities se valorizando. O segundo grande tema é a inflação. Então, se as moedas se desvalorizam contra coisas sobem de preços, isso se chama inflação, né? Aí você entra a importância do ouro como um ativo real, como um ativo que guarda valor ao longo do tempo. Entra o Bitcoin, né? Porque uma grande pergunta que acontece, que eu acho que talvez seja um exagero, mas quem vai substituir o dólar? Dado que o dólar está tendo muita impressão de dólar, quem substitui dólar? E aí eu vou usar a frase que eu ouvi outro dia do Larry Summers, que é a seguinte: você não substitui alguma coisa por nada, né? Então você não pode substituir o dólar pelo euro, dado que a Europa é um museu, dado que se não substitui o dólar pelo ien, porque o Japão é uma casa de repouso, né? Pessoal, população muito idosa. Você não substitui o dólar pelo renminbi, a moeda da China, porque a China é uma prisão. E você não substitui o dólar pelo Bitcoin, porque o Bitcoin é um experimento ainda, né? Então, eu acho que assim, o conceito que fica o dólar, ele continua sendo a moeda, que é a moeda, como moeda, é o estoque de valor, e é a moeda que vai ser o meio de transação. Por enquanto, você não tem nada que definitivamente consiga substituir o dólar. Você pode ter desvalorizações das moedas, acho que acontece em grandes ciclos. A gente teve um ciclo grande de valorização no dólar nos últimos 5 anos, mais ou menos, e meu cenário base é que a gente vai entrar num ciclo de desvalorização do dólar contra ativos reais, contra outras moedas, inclusive contra o real. Mas assim, eu não vejo uma substituição do dólar aqui de maneira mais assertiva. O ouro, nesse contexto, eu acho que é um ativo que se beneficia, né? O custo de carregamento do ouro é baixo, né? Assim, o ouro, ele tem uma característica que ele não te paga nenhum dividendo, ele não te paga nenhum juros. Quando você tem juros altos, você tem um custo de oportunidade de estar no ouro e não estar, por exemplo, em título do Tesouro Americano. Mas agora, como o título do Tesouro Americano está com um yield muito baixo, o custo de carregamento do ouro ficou muito baixo. Então, eu acho que o ouro ele vai continuar sendo um ativo importante por tudo isso que eu falei, para guardar valor no longo prazo, e como um ativo que vai ter uma correlação negativa com ativos de risco de maneira geral nos portfólios. Muito excelente, bom, X. Vai lá, Kleber. Não, é que eu estava anotando tudo aqui, claro, não tudo, né, mas as principais partes que o X trouxe aqui pra gente, e já dá agora pra gente estudar quais os produtos escolher, porque a carteira está montada depois de tudo que o X trouxe aqui pra gente. É só ver qual o perfil para adequar o percentual, né, X? Cara, muito obrigado, excelente. É mais ou menos isso. Isso vai ajudar muito as pessoas que estiverem ouvindo a terem realmente mais informações para definir aí seus objetivos, o norte, né, aquilo que eles têm de, principalmente, foco, né, nos investimentos para 2021. Cara, obrigado. E vamos torcer de verdade, assim como a gente também tá, para que esse otimismo todo se concretize aí ao longo do ano. Tá bom. Gente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Eu acho que é um bate-papo bom. Eu acho que é um bate-papo que ajuda o pessoal a entender um pouco a nossa cabeça. E assim, eu obviamente estou sempre à disposição. Se vocês precisarem aqui, uma ligação
de distância. Legal. Obrigada, X, mais uma vez. Boas férias para você. Descansa, aproveita e a gente volta com certeza a se falar ao longo desse ano. Tá ótimo. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Kleber. Valeu, X. Valeu, Kleber. Amanhã estaremos de volta por aqui. A gente tem mais papo amanhã sobre visão de gestores em relação ao ano, hein? Boa, Rê. Vamos completar essa semana aí com o máximo de informações que a gente puder para os investidores começarem bem o ano, né? Obrigado e até amanhã. Até lá. E vocês que nos acompanharam nesse episódio, muito obrigada pela audiência. Lembrando que essas dicas todas que o X trouxe, antes de seguir, você deve saber ou atualizar seu perfil de investidor, né? Não vai esquecer. E não esqueçam também de seguir a gente no Telegram Itaú Investimentos, para vocês não perderem nenhum conteúdo que a gente faz aqui sobre investimentos, planejamento financeiro, educação financeira. Combinado? A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.